Fala, meu lindo, fala aí, professor, vamos iniciando mais uma hora, naquela pegada, na pegada, você sabe como é o sistema, irmão, vem pra cá, presta atenção. Senhores, bem-vindos, né? Satisfação imensa tê-los por aqui, muito obrigado pela presença, né, galera? Pô, mano, eu vibro demais com o feedback de vocês, motiva a gente a continuar o trabalho, motiva a gente a gravar mais aula, motiva a gente a estar aí nessa pegada. Inclusive, obrigado a galera que tá acompanhando a gente no Instagram. Quem não acompanha, @Bruno Araújo Prof, manda aquele feedback lá, pô, é importante demais. Galera, se liga, vamos lá, lindão, se liga só, Lei 566 na veia, tá? Vamos trabalhando ela ainda, show de bola? Estatuto dos Policiais Penais, filho. Ó, que massa. Galera, se liga, nessa aula aqui a gente vai trabalhar um instituto muito importante, que tá lá no artigo 46, né? Brunão, o que vai ter lá? O instituto chamado reversão. Tem até um bizu que eu uso. Toda vida que eu falo em reversão, é importante tu lembrar desse V. Eu normalmente escrevo assim, ó, reversão. Esse V aqui tu vai lembrar do velho. Tu vai lembrar do aposentado. Do velho. Tá? Mas não, como assim do velho? Galera, quando a gente pega o artigo 46, dá para conceituar para vocês, o que é reversão? É o retorno à atividade do policial penal que foi aposentado, tá, por invalidez. O cara foi lá aposentado por invalidez, aí vem uma junta médica, né, um conjunto de médicos, vários médicos, uma junta médica, e mostra que o motivo pelo qual ele se aposentou é insubsistente. Os motivos da aposentadoria dele. O que acontece com esse cara? Ele vai ser o quê? Ele fica como excedente? Não, o que acontece com ele é a reversão. Então, a aposentadoria por invalidez, senhores, ela ocorre quando o servidor ele é aposentado, só que ele foi considerado de alguma forma por ser incapaz. O cara é aposentado porque ele era incapaz. Ó, você não consegue trabalhar mais não. Você não consegue mais não. Você foi aposentado e tal. Beleza. Só que depois é constatado que esse cara, o motivo que aposentou ele é insubsistente. Imagina que depois de um tempo ele melhora. O cara foi aposentado por invalidez porque não consegue trabalhar. Então ele é aposentado. Por isso a ideia do velho, do aposentado. Então aquele cara que foi aposentado, ó, presta atenção, o que seria a reversão? Aquele cara que é aposentado, tá? E ele é aposentado por invalidez, só que depois vem uma junta médica oficial e diz, irmão, você tá bem, dá para você voltar. E aí eu tenho depois essa junta médica vindo e falando, automaticamente quando esse cara volta para o serviço, o que acontece? O Instituto da Reversão, artigo 46 da Lei 566. Show de bola? Então, cuidado com essas informações importantes. Outra coisa interessante vocês saber é que a reversão, quando o cara volta, ele volta no mesmo cargo. Isso é antiburro, né? Mas a Lei 566 também faz questão de falar isso. Então, a reversão vai se efetivar no mesmo cargo que esse cara estava. Ou, no caso desse cargo dele ter sido transformado, no cargo, né, cujo resultou a transformação. Como assim, Bruno, essa parte de transformado? O cara, por exemplo, há uns anos atrás, o cargo não era policial penal, era agente penitenciário. Então, por exemplo, se esse cara era agente penitenciário e depois se transformou em policial penal, ele vai voltar como policial penal, mesmo ele tendo saído como o quê? Agente penitenciário. Por quê? Porque foi o que resultou a transformação. Então, se ele era policial penal, ele retorna como policial penal, tá? Se o cargo tiver mudado de nome, se tiver mudado de estrutura, ele retorna nesse cargo equivalente também. Essa é a ideia da reversão. Mas existe um caso, galera, presta atenção, que é o caso do cargo do cara tá o quê? O cargo do cara tá provido. Ah, Bruno, como assim? Ele foi aposentado por invalidez, depois é declarado que ele pode voltar, né? Que foi insubsistente os motivos, por uma junta médica oficial. Aí ele volta. É a reversão. Só que acontece o quê? Vocês têm que tomar cuidado que se o cargo dele tiver provido, vai ter um tratamento diferenciado. Como assim, Bruno? Imagina que ele volta, o cara ocupava o cargo, mas alguém pegou o lugar dele. O que é que vai acontecer? Esse cara, o que foi revertido, ele vai exercer as suas funções como excedentes até a ocorrência de uma vaga. Artigo 46 trabalha o Instituto da Reversão, tá lindo? E quando a gente vem aqui para o artigo, né? Para o artigo 48, que é isso que eu estou falando para vocês agora, se o cargo dele, ó, o cargo do cara estiver de alguma forma provido, então o que seria isso aqui? É ter alguém no lugar dele, pô. Alguém foi lá pro lugar dele. Ele vai exercer, ele vai ficar como excedente. Até quando, Bruno? Até a ocorrência de uma vaga. Apareceu vaga, aí beleza, encaixa o cara, mas ele fica nessa condição de excedente. Cuidado que a banca pode estar mudando para vocês esse termo, tá? Guarda, como que ele fica? Como excedente. Essa é a ideia da reversão. Show de bola? Bola em bola. Então guarda essa informação, ele vai exercer as atribuições dele como excedente, isso é importante também. Só que agora a gente puxa uma parte muito importante. Se liga. No edital de vocês, a gente tem a Lei Complementar número 122, que vocês estão cientes, e a gente tem a Lei Complementar de o quê? A 566.
né? Os dois aqui estão o quê? Na parte de legislação específica, né? Do edital dos senhores. Então se liga, essa lei aqui, a 122, ela é mais antiga, você sabe que ela é de 94. Já essa aqui é de 2016. Mas veja só, isso aqui você tem que tomar cuidado que a banca pode fazer pegadinha. O instituto da reversão vai ser diferente nas leis. Como assim? Como assim, Bruno? Diferente. Você tem que tomar cuidado. Diferente que eu digo vai ser com uma peculiaridade especial. A lei complementar número 122, ela vem dizendo o seguinte, ó. Primeiro, vamos na 566, é o que a gente está estudando, tá? Para a gente não confundir. Mas por que eu quero comparar isso para vocês? Porque são dois assuntos que estão no mesmo tópico no edital de vocês, né? Que é a legislação específica, e a banca pode ser o quê? Sacana. Ó, querer pegar você aí na lapadinha, dar um tapinha na sua bundinha, e aí não pode, professor, tapinha na bundinha. Macho, pode, não pode, filho. Ó, então se liga, o que acontece aqui? O artigo 49, e é onde eu vou estar aqui dispondo isso, na 566, aqui a gente vai confrontar o artigo 49, ele vai falar para vocês um caso em que não se pode ter a reversão, tá, galera? É um caso em que é proibida a reversão. Quando, Brunão? Quando, ó, presta atenção, dois prazos diferentes. A lei complementar 566, ela vai dizer que se o cara tiver com 65 anos ou mais, se o cara tiver completado 65 anos de idade, eu não posso mais reverter esse cara. Ah, por quê? Porque não pode. Aí é assegurado para esse cara. Então, repara, na Lei 566, Estatuto dos Policiais Penais, eu não posso reverter o policial penal que já tiver completado 65 anos de idade. Mas quando a gente puxa para a Lei Complementar 122, que eu falei para vocês que iriam comparar as duas, lá o limite é 70 anos. Então, repara que eu tenho duas diferenças aqui. Enquanto que a Lei Complementar número 122, ela traz como limite 70, que aí eu não posso mais reverter, a 566 traz como limite 65. Tá? Então, ó, cuidado com esse artigo 49, vai cair na tua prova. Eu não pode reverter, tá? Nesses casos que a gente viu. Quais casos, Brunão? Se tiver completado os 65 anos. E aqui a nossa aula é o que? Da 566. Quando a gente trabalhar a Lei Complementar 122, que nós já temos aula aí também, vocês sabem que o quê? Que aí vai ser 70 anos. Mas por enquanto o que eu quero que tu aprenda é isso aqui. Até porque o nosso objeto de estudo, que você vai botar no seu resumo agora, é a 566. É o nosso objeto de estudo nesta supracitada aula. Show de bola, galera? Então cuidado. Com isso, a gente finaliza essa ideia do quê? Da reversão. Eu acredito que se você entendeu tudo que eu falei aqui, eu fico muito feliz, porque não tem muita mais coisa para estar falando. A gente trabalhou tudo que pode estar na tua prova, beleza? Mas agora a gente vai trabalhar um instituto diferente, que não é mais com relação ao quê? Com a reversão. Tá? A reversão é diferente, é isso que eu acabei de explicar. A gente vem agora, galera, para o artigo 50 da Lei Complementar 566. Ele vai trabalhar o instituto chamado reintegração. Reintegração, que aqui vocês vão ver que vai ser justamente o cara que foi injustiçado. Ah, não, injustiçado vou te explicar agora para você entender. E você tem que saber de qual é salteado o que é a reintegração. Vê só, galera. Primeira coisa, vamos lá. Literalidade da Lei 566 para você entender. A reintegração nada mais é do que o retorno de um policial penal ao cargo que anteriormente ele ocupava, mas esse cara, primeiro requisito que eu vou botar no quadro, esse cara tem que ser estável. Então é o retorno do policial penal, só que esse cara tem que ser estável. Então ele passou pelo estágio probatório, ele já estava o quê? Estável, ele já tinha estabilidade. Então aqui já é a primeira informação importante, se o cara não é estável, não se aplica, tá? Então, é o retorno do policial penal ao cargo anteriormente ocupado, que ele ocupava anteriormente, tá? Quando eu tiver, aí cuidado, aqui é o que vai cair em prova demais. Quando eu tiver a demissão, vamos supor que esse cara foi demitido. Quando eu tiver a demissão dele invalidada por uma decisão judicial ou administrativa, transitada em julgado. Aí, cuidado, decisão administrativa não precisa transitar em julgado. Mas, logicamente, a judicial tem que ser transitada em julgado. Então, o que é essa ideia da reintegração? Quando é o retorno do policial penal estável por ele ter sido demitido. E esse retorno vai se dar por uma invalidade da demissão dele. Essa decisão que demitiu esse cara pode ter, que invalidou, vou invalidar a demissão do cara. Posso invalidar essa demissão dele por uma decisão administrativa ou por uma decisão judicial?
transitada em julgado. E você sabe que a decisão transitada em julgado, meu aluno, é aquela que não cabe mais recurso. E quando esse cara volta, eu tenho que o quê? Eu tenho que justamente fazer a reconstituição da carreira dele. O que é reconstituir carreira? Ah, meu irmão, se o cara ficou 5 anos fora, 5 anos fora, e esse cara voltou, se com 5 anos que ele ficou fora, ele estaria em outro nível, o cara seria PP nível 4, sei lá, vai botar ele lá. Eu vou ter que reconstituir a carreira dele como se ele tivesse em exercício nesse período todo em que ele ficou demitido. Inclusive, ele vai ter o ressarcimento de todas as vantagens do cargo. Então toma cuidado, principalmente com relação a essa questão da invalidade, ó, a demissão do cara, a demissão desse cara, ela vai ser o quê? Invalidada. E o que a banca vai botar para vocês? Que é apenas por decisão judicial. Errado. Pode ser por uma decisão administrativa, tá? Por uma decisão administrativa, ou pode ser por uma decisão judicial. Só que lembra que essa decisão judicial tem que ser o quê, galera? Tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, o que é isso? É aquela decisão que não cabe mais recurso. Transitada em julgado. Decisão que não cabe mais recurso. Show de bola? Guarda essa informação muito importante aqui, tá? E aí você sabe que vai ter que esse cara ter 2 benefícios aqui, né? Tranquilo demais. Bruno, quais são os benefícios? Primeiro, esse cara vai ter a ideia da reconstituição da carreira dele. Reconstituir a carreira. E além disso, o segundo ponto importante aqui, esse cara vai ter o ressarcimento de todas as vantagens. O que ele não ganhou enquanto ele estava fora, até porque a demissão dele foi invalidada. Então esse é o Instituto da Reintegração que está no artigo 50. Primeiro ponto importante que eu falei para vocês na explicação. Isso só vai se aplicar, a reintegração é para aquele cara que é o quê? Estável. Estável. Guarda essa informação. Muito importante. Tem uma partezinha que eu quero explicar para vocês que diz o seguinte, eu vou ler com vocês porque tem que ler, tá? Mas vai dizer que a decisão administrativa que determinar o retorno desse cara, e cuidado, aqui a gente está falando que na decisão administrativa que determina o retorno dele, vai ser proferida em processo de revisão. Como assim, Bruno? Vai que a banca cobra literalidade. E essa decisão, vou te explicar o que é isso. Vai ser em processo de revisão. É justamente, galera, quando eu digo processo de revisão, é porque eles vão rever todo o caso que teve a demissão, vai ter um processo para poder rever se realmente ela foi ou não justa. Olha só para você ler, aqui é literalidade, tá? Mas o que é processo de revisão? O processo de revisão é um processo em que eu vou reexaminar uma decisão anteriormente já prolatada. Já teve uma decisão e eu vou reexaminar ela. Como exemplo, o cara foi demitido em um PAD, procedimento administrativo disciplinar. O que é um processo de revisão? É eu revisar todo o PAD dele para saber se foi tudo certinho, tá? Então, só literalidade, ó. Aqui a gente está falando da reinversão, agora a reintegração. Bem aqui, ó. A decisão administrativa que determinar o retorno, né, do servidor será proferida em quê, galera? Em processo de revisão, tá? Nos termos da Lei Complementar 122 de 94. Esse parágrafo primeiro aqui, tomem muito cuidado com relação a isso aqui, beleza? Guarde essas informações, isso costuma cair em prova. Beleza? Massa demais. Agora veja só o seguinte. Quando a gente fala na reintegração, uma polêmica que pode vir na prova de vocês, que inclusive, você sabe que eu estou aqui comprometido com vocês, a trazer aquilo mais atualizado, né? À toa que, olha só, tudo bem atualizadinho aqui, o que não está atualizado está rabiscado, né? Vocês estão vendo aí na tela, tudo esquematizado. E aí, como a gente sempre está aqui para trazer as coisas atualizadas para vocês, dentro desse artigo 50 eu vou ter 2 parágrafos, tá? Que você tem que tomar muito cuidado. Aqui eu vou ter o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, que vai falar sobre a reintegração. E aí eu quero falar com vocês sobre os dois. A primeira coisa, quando a gente fala na reintegração, ela vai ser feita no mesmo cargo que o cara anteriormente ocupava. Só que toma cuidado. Para esse cara, aqui é aquela mesma ideia que eu falei para vocês aqui, por exemplo, ó, da ideia de o quê? Da ideia de o cara, né, ter a reconstituição da carreira dele. Mas se liga, eu quero aqui trabalhar contigo também se a banca cobrar literalidade. Então o parágrafo primeiro do artigo 50, ele diz que é assegurado para o policial penal o exercício, né, de atribuições, o exercício de benefícios que ele teria se ele tivesse em atividade, para poder não prejudicar esse cara. Só que o que eu quero que vocês tomem cuidado? Inclusive, a contagem de tempo de serviço. Ah, olha só, é o que esse parágrafo primeiro vai falar. Que o serviço, contagem do serviço. Como assim, Brunão? Se o cara foi demitido, ele ficou 5 anos fora, e ele voltar por uma reintegração, é como se ele tivesse ficado 5 anos trabalhando, para benefícios de o quê? De inatividade, o que for. Olha que interessante isso, cara, costuma cair em prova.
Então, cuidado com essa ideia da contagem do tempo de serviço. O cara foi demitido, ficou 5 anos fora. Aí, eu agora, quando esse cara volta, que ele é reintegrado, ele vai ficar o quê? É como se ele nem tivesse saído. Vai contar para tempo de serviço do mesmo jeito. E existe um caso também de, por exemplo, existe um caso assim, galera. Eu vou ser reintegrado para o meu cargo, mas o cargo em que eu vou ser reintegrado, que era meu cargo anterior, então assim, vamos supor, eu era policial penal. Que legal, beleza? Eu era policial penal, PP, mole. Aí tu imagina o seguinte, cara, eu era policial penal, e aí eu fui o quê? Eu tive a minha demissão, tirada do serviço público, demitido. Massa? Só que depois de alguns anos, 5 anos aqui, eu fui o quê? Eu fui reintegrado. Eu fui reintegrado ao meu cargo. Agora imagina, voltei para cá pro meu cargo de penal, né? Voltei, acabou-se. Agora imagina que eu voltei e Jubileu tá aqui, um cara, Jubileu, que eu vou chamar de Jub, Jubileu, tá no meu cargo, E aí, filho? O que acontece com o Jubileu? Jubileu, sabe o que vai acontecer com ele? Filhão, eu vou voltar pro meu cargo. Eu não tô nem aí. Sabe o que acontece? Se o cargo tiver ocupado, Jubileu vai ser, sabe o que, galera? Vai ser reconduzido. Vai haver a chamada recondução para o cargo anterior dele. Vamos supor que Jubileu era... Aqui é só um exemplo, tá, galera? Vamos supor que Jubileu não exercia esse cargo aqui. Pronto, Jubileu volta para onde ele estava anteriormente. Antes de Jubileu vir para cá, ele estava em algum canto, não estava? Vamos supor que o cara, enfim, ele volta para o canto que ele estava. Mas existe o caso desse cara não estar em nenhum canto. Aqui foi o primeiro carro que ele entrou. Jubileu entrou aqui a primeira vez. Não tem canto para ele voltar, porque ele já estava aqui de início. Aí esse cara vai ficar, Jubileu vai ficar como excedente. Eu vou ler com vocês para vocês entenderem, tá? Só que vocês só tem que tomar cuidado com essas duas palavras. Recondução e excedente. Se ele nunca tinha vínculo com o poder público, e aí ele não tem canto para voltar, para ser reconduzido, ele fica como excedente. E se ele tiver um cargo anterior para ele voltar, ele é reconduzido para o cargo anterior dele, tá? Cuidado com isso. Isso aqui está no parágrafo 2º lá do artigo 50, trabalhando essa ideia da reintegração. Beleza? Mole, olha só para vocês darem uma olhada. Aqui é reversão, reintegração, aqui, Veja. A gente tem o parágrafo 1º, cadê? O parágrafo 3º, na realidade, né? Botei aqui 2º, deixa eu só corrigir. O 2º é esse aqui. Na realidade, só corrigindo aqui. Aqui vai ser o parágrafo 2º, que é a contagem do tempo, e aqui é o parágrafo 3º, tá? A ideia lá que eu falei para vocês, na realidade, o parágrafo 1º vai ser a ideia do quê? Que o processo, a decisão administrativa que determinar a reintegração, ela vai ser em processo de revisão, que a gente acabou de ver. Então aqui, é o parágrafo 3º, essa ideia aqui, 3º, tá? Só um minuto, perdão aí. É muito artigo, parágrafo, cara, às vezes dá uma bugada. Mas veja, olha só, galera. Se liga, o primeiro que eu falei, a reintegração vai ser feita no cargo anteriormente ocupado, sendo assegurado progressões que o policial faria jus, né? Se tivesse na atividade, desde que atenda às exigências desta lei complementar, inclusive com a contagem do tempo de serviço. Né? Então, inclusive contando o serviço. Depois, se o cargo do cara está provido, né, no qual foi reintegrado o policial penal, o seu ocupante é reconduzido. Recondução. Só que existe caso do cara não ter o quê? Vínculo com o poder público. Aí ele fica como excedente, tá? Então, olha, até a ocorrência de vaga. Então, então ele é reconduzido. Ou caso não seja proveniente de outro cargo, ou seja, ele não tinha outro cargo. Então não tem como reconduzir esse cara. Ele vai ficar como excedente até a ocorrência de vaga. Guarda essa informação, isso pode cair na prova dos senhores. Tranquilo? Massa? E aí, para aproveitar, galera, o que vai ser a recondução? Cadê recondução? Recondução. Quando a gente fala na recondução, para a gente poder finalizar essas partes aqui, a gente vem agora para o artigo 51. O artigo 51, ele vem trazendo para a gente, eu vou ler com os senhores também, o fenômeno da recondução. O que é recondução? Olha só. Recondução. Você saber o que é isso aqui. O mais importante é você saber, além da recondução, o parágrafo único do artigo 51. Só tem essas duas posições. O caput do artigo 51, que trabalha o conceito, e o parágrafo único. O conceito da recondução é o quê? A recondução é o retorno do policial penal. E esse policial penal, cuidado, ele é estável, vem para aquela mesma ideia, é o retorno do policial penal estável ao cargo anteriormente ocupado. Então, olha só, quando a gente pega o conceito técnico de recondução, é o retorno do policial penal ao cargo anteriormente ocupado, desde que esse cara seja o quê? Estável. E aí eu tenho também o parágrafo único do artigo 51, que vai dizer o seguinte, vai ter recondução, mas existe caso do cargo do cara estar o quê? Ocupado.
Repara que agora vai aplicar, galera, o que a gente acabou de ver. O caso do cara aqui, ó, ele é para ser reconduzido. O cara tá na vaga de quem tá sendo reintegrado, que a gente acabou de ver. Aí ele vai ser reconduzido, não vai? Só que se não tiver vaga, ele vai ficar o quê? Como excedente. Aí o parágrafo único aqui, ele vem só dizendo isso, ó. Se o cargo do cara que vai ser reconduzido estiver ocupado, esse cara vai ficar como excedente. Então um tá complementando o outro. Essa explicação complementa essa, ó. Então aqui ele fica como excedente até a ocorrência de vaga. Então, o que é a recondução? O retorno do policial penal estável ao cargo anteriormente ocupado. Na hipótese do cargo estar o quê? Ocupado, ele vai exercer as funções como o quê? Com excedente. Mas a banca não vai botar para vocês ocupada, que é só um linguajar para facilitar a tua vida. Ela vai botar o quê? O termo técnico que vai estar lá, que a ideia do cargo está provido, que você já sabe que provido seria a mesma coisa de ocupado. Aqui para facilitar a vida de vocês. Vamos só dar uma lida rapidinho. Olha só que legal. Deixa eu ver. Recondução. A recondução é o retorno do policial penal estável ao cargo anteriormente ocupado e decorre de, olha só, parágrafo único, encontrando-se provido o cargo de origem, o policial exercerá suas funções como que? Excedente. Isso aqui é o que pode cair na prova de vocês. E também o conceito de recondução como um todo, tá? Pode tá caindo também na prova de vocês. Show de bola? Certão demais, galera. Show! Ei, brigadão pela presença. A gente finaliza aqui com 20 minutinhos mais uma aula sobre a Lei Complementar 566. E daqui a pouquinho a gente volta para poder trabalhar mais conceitos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre algumas garantias, né? A ideia do policial penal ser recolhido, por exemplo, né? Em uma sala especial, né? Se o cara for preso, daqui a pouquinho a gente vai falar que vai ser justamente o próximo tópico que vai trabalhar isso aqui, ó. Das garantias, das prerrogativas e dos direitos e da acumulação. Beleza? Show de bola? Daqui a pouquinho a gente está de volta para trabalhar esse tópico. Obrigado pela sua presença e tamo junto. Vibrando sempre. Buscando tua farda, irmão. Bora, vibra.